Porque mesmo assim o efeito vacina ele não é tão comum de se acontecer quanto a gente espera e quando a gente ouve falar por aí. O efeito vacina, não é assim tão comum de ser encontrado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vira e afirma para o paciente que você tem o efeito vacina da toxina botulínica, porque o seu organismo já não responde mais à ação da toxina botulínica. Porque, na verdade, são vários fatores que você tem que levar em consideração antes de você levar essa afirmação. Então, quando eu vou ter esse efeito vacina? Descartada todas essas possibilidades que eu disse anteriormente, eu analisei todas essas possibilidades, eu descartei todas essas possibilidades, aí sim eu vou pensar em efeito vacina. Por quê? Porque aí eu estou afirmando, eu estou supondo que o organismo desse meu paciente, por ter entrado em contato com essa toxina botulínica, ele desenvolveu anticorpos neutralizantes, ou seja, anticorpos que vão neutralizar a toxina botulínica, impedindo ela de desenvolver a sua atividade. Sendo assim, a toxina, independente da quantidade que você aplicar nesse paciente, essa toxina não vai ter efeito. Você pode aplicar 1000 unidades de toxina botulínica no paciente que você não vai conseguir efeito. Por quê? Porque o organismo vai neutralizar a ação dessa toxina botulínica. Quando que esse efeito vacina pode acontecer? Quando você usa produtos que não são de má qualidade, ou seja, eles apresentam uma grande carga proteica, porque a gente tem que ver que a toxina botulínica, a grande porcentagem, a grande maioria, num frasquinho, quando a gente compra a grande quantidade de toxina que vem ali dentro, a grande quantidade de proteína que vem ali dentro, uma grande quantidade de proteína de toxina botulínica. Mas tem muitas toxinas, né? E mesmo assim, a gente não tem só toxina botulínica ali dentro. A gente também tem outras proteínas e tem outras estruturas para dar estabilidade para essa proteína. E essas outras estruturas também podem causar um efeito vacina, podem causar uma reação no seu organismo, fazendo com que o seu organismo desenvolva uma resposta, desenvolva anticorpos neutralizantes, fazendo com que essa toxina não faça mais efeito. Então, você tem que prestar muita atenção nessa questão, porque dentro desse frasquinho pode ter, sim, outras proteínas que podem desenvolver essa resposta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, a ideia é usar uma toxina botulínica que tem uma menor quantidade de proteínas, para que ela tenha uma menor carga proteica, não fazer a aplicação dessa toxina com intervalos menores do que 4 meses. Por quê? Porque aí você dá tempo do seu organismo esquecer aquela proteína e aí você pode fazer a aplicação novamente sem desenvolver uma reação. E outra questão que pode levar a essa questão do efeito vacina seria o quê? Essas múltiplas doses de vacinas antitetânicas. A gente tem uma quantidade de vacina antitetânica que a gente toma, mas a gente sabe que, por exemplo, se você se machuca com algum objeto enferrujado, faz um corte, e você não sabe se você tomou a vacina ou não, se o seu calendário de vacina está ok ou não, você acaba tendo que tomar a vacina antitetânica. Então, alguns pacientes podem desenvolver, sim, anticorpos neutralizantes, que futuramente, se eles tiverem contato com essa proteína da toxina botulínica, ele pode, sim, vir a desenvolver um anticorpo neutralizante que vai neutralizar a ação da toxina botulínica. Então, esses são os principais fatores que a gente deve levar em consideração quando a gente está falando em efeito vacina.